Novamente no ar, estamos voltando aqui do intervalo, em que hoje, dia 5, dia de Reis, amanhã é dia de Reis, né? Nós estamos comentando aqui sobre as neuroses do dia de Reis. E falamos então aqui que a principal causa das neuroses é quando a gente repete as mesmas coisas, não reflete, e ainda por cima fica esperando um resultado diferente, né? E aí, a simbologia do dia de Reis é exatamente isso, reis magos, né, que teriam poderes e forças às suas mãos, vieram se ajoelhar e presentear Jesus, que na sua simplicidade, né, trouxe a lei do amor, desde o seu nascimento até os seus 33 anos de idade, nas suas atitudes, nas suas palavras, em tudo aquilo em que ele pôde mostrar que existia uma nova maneira de viver, porque existe uma razão maior para estar vivo, que é servir a Deus, e essa fé, como já falamos agora há pouco, é mãe da esperança e da caridade. E que é através de me dedicar ao próximo que eu realmente me dedico a Deus, né? Amar ao próximo como a si mesmo, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo é tão e apenas somente a mesma lei, né? É uma única lei, né? Que é a lei do amor. E agora nós vamos falar um pouquinho das neuroses, nós falamos da raiva e da culpa, que são coisas que você pode estar... Nós já fizemos, tem esses CDs, nós temos já feito, né, no site da Mundo Maior Editora, né, em que você pode estar adquirindo esses CDs da raiva, a culpa, o medo e controle, e tem mais um que chama-se A Resposta. É lá na mundomaior.com.br, você pode adquirir esses CDs, são 5 CDs que fazem o ciclo das neuroses. Ou então ligar para 0, operadora 11, 4966-5775, 4966-5775, e adquirir esses CDs que é em MP3, que você pode ouvir no carro. Eu já vi pessoas fazendo, inclusive, upgrade disso para o G-Drive, para poder ouvir em qualquer lugar do mundo, né? Coloca lá na nuvem, né? E fica ouvindo no seu celular em qualquer lugar, no seu smartphone, né? De qualquer lugar. E por que eu estou falando que não é que tem que ouvir isso? É que, na realidade, são leituras de livros que nos ajudam a lidar com a raiva, a lidar com a culpa, com o medo e com o controle, e depois com a resposta, que é ser responsável. O primeiro livro que fala sobre a raiva é o livro vermelho dos Neuróticos Anônimos, que trabalha bastante o egoísmo, né? Depois vem o segundo livro, que fala sobre a culpa, né, que é Reforma Íntima Sem Martírio. Depois fala o medo, que é como evitar preocupações e começar a viver. Depois fala sobre o controle, que é o peça e será atendido. E para a gente poder sair do ciclo das neuroses, tem um livro famoso que interrompe esse ciclo, chamado O Evangelho. E então, o quinto elemento, que é o amor, esse elemento que nos traz de volta a responsabilidade sobre nós mesmos, é a sabedoria das parábolas, do Hubert Oden. Eu comentei esses livros, e nesses programas em que eu comentei cada capítulo, foi gravado, foi retirado as propagandas, as partes em que a gente conversava com os ouvintes, e ficou então um CD que você pode ouvir no carro, no celular, ou até no G-Drive, como eu já vi G-Drive ou Google Drive, que o pessoal ouve à distância, né? Então fica aí a sugestão de quem quiser, é baseado nesses CDs que eu estou fazendo os programas que eu fiz, né, do Natal, do Ano Novo, e hoje estou fazendo aqui do programa de Reis, né? E dia de Reis é o dia de se render à evidência maior do amor. Você pode ter o poder que você quiser, você pode ter a raiva que você quiser, você pode ter a culpa que você tiver e o medo que você tiver, renda-se, né? Admita que você é impotente perante perante o cosmos, né? Perante um amor maior, e que nenhuma sensação, pensamento ou ação sua vai poder cobrir a multidão de pecados oriundas da sua ignorância. Só o amor, né, que é o quinto elemento que Jesus nos trouxe, poderá cobrir a multidão de pecados, né? Então vamos entender um pouquinho mais disso, porque agora nós vamos falar sobre o medo, né, do mundo de Reis, né? Porque quando Jesus veio, os grandes poderosos da terra ficaram com medo. Lembra da ideia, da história de que mandaram caçar todas as crianças que tinham nascido naquele dia e matar, para tentar eliminar o que eles disseram que tinha nascido o grande Messias, né, que ia libertar, né,
as pessoas do Império Romano, né, principalmente os judeus, né, mandou matar, né? É o medo, né, o medo de morrer de fome, né? Porque os grandes poderosos, mesmo hoje em dia, essas coisas que a gente vê acontecer em Brasília, ou mesmo na prefeitura da sua cidade, né, não precisa ir muito longe não, né? Todas essas pessoas que se envolverem em algum tipo de procedimento não ético e não moral, que nós costumamos chamar de corrupção, fizeram isso por medo de morrer de fome. São, portanto, homens fortes de dinheiro, mas fracos de caráter. E aí essas pessoas não deveriam estar nessas posições de liderança, porém, até ontem, né, vamos dizer assim, no planeta Terra, o mundo era tomado à força por essas pessoas que tinham inteligência, mas não tinham ética nem moral, né? E acabam impondo para os menores ou para os mais incautos ideias e sentimentos e comportamentos que se afeiçoassem à corrupção, né? Fazendo com que as pessoas achassem que isso é normal. Lembrando que normal é apenas um dado estatístico que mostra aquilo que mais acontece, não necessariamente mostra aquilo que é certo ou errado. E aí, vamos falar agora do medo, né? Esse medo de morrer de fome que os romanos ficaram quando souberam que tinha nascido o Messias, né? E aí mandaram matar todas as crianças, né? Isso é típico de quem tem medo, né? Partir para a agressão e para a violência, né? Pessoas que estão diante de algo que desconhece, que não sabe como lidar, acaba agindo impulsivamente por medo, né? E acaba causando danos, vamos dizer assim, a quem está à sua volta. O medo de morrer de fome dos romanos, por um lado, foi contrabalanceado pela história de Jesus, que fugido, né, acabou sendo criado em outro lugar, até que quando ele tinha 30 anos de idade, ele então começou a sua vida pública, né? Não que ele não tivesse contato com as pessoas, não tivesse vivenciado nada até os seus 30 anos, mas teoricamente falando, e eu digo teoricamente porque muito ruído se enfiou dentro das tradições e traduções, né, dos textos evangélicos, né, dos evangelistas, que quando chegou até nós muita coisa ainda foi distorcida, principalmente 300 anos depois de Cristo, quando o cristianismo foi institucionalizado por Roma e virou uma religião, e aí acabou sendo manipulado, né, vamos dizer assim. É por isso, só um adendo, que lá quando você vai nos grupos de anônimos, os neuróticos anônimos, os alcoólicos anônimos, os narcóticos anônimos, eles não aceitam nada de quem não é membro, né? O que significa isso? Nem doação em dinheiro eles não aceitam. Eles têm lá a 7ª tradição, que é a autonomia. Todo grupo tem que ter autonomia, não pode depender de nada nem de ninguém, principalmente financeiramente. Por isso que normalmente a gente encontra grupos de anônimos em igrejas, porque as igrejas cobram, sabendo do valor social desses grupos, cobram um aluguel barato, quase simbólico, né, vamos dizer assim. E aí o AA prefere, o NA, o AA prefere pagar o aluguel, mas não quer receber nada de graça nem de ninguém. Por quê? Porque é muito simples. Você imaginou, você está lá na reunião de anônimos, aí você é um empresário poderoso, né, tem muita grana, aí você sabe, mas eu sou alcoólatra, estou aqui, achei legal, vou fazer a programação. Aí só que você fala assim, mas eu não estou muito afim de entrar no grupo, eu quero aplicar só para mim isso, eu não quero ajudar em nada. Mas aí eu tive uma ideia, será que vocês não aceitam eu doar 1 milhão aí pro grupo do AA? Aí os caras falam, mas por que você quer doar 1 milhão? Não precisa. As necessidades desse grupo é só de R$ 350,22, que nós já conseguimos R$ 151,22. Nós não precisamos de 1 milhão. Não, mas sabe o que é? Manda esse 1 milhão lá para a central de AA, lá nos Estados Unidos, mas diga para eles que eu tenho uma sugestão, deles mudarem um pouquinho o 4º passo, porque eu não gostei muito desse 4º passo, né? É isso que a gente chama de ingerência, né? Então, toda vez que existe a possibilidade de alguém, com os seus favores, seja eles com dinheiro ou não, interferir nos seus valores éticos e morais, isso é corrupção, ok? Corrompendo o quê? As leis de amor, que estão totalmente pautando a ética e a moral. E não estou falando moral de ser certinho, não. É a moral no sentido de estar atendendo ao que é do bem, do belo e do verdadeiro. Por isso, estou fazendo esse adendo para a gente poder falar do medo
que os reis magos, talvez, tiveram de Jesus e vieram reverenciá-lo, né, em função do grande poder divino que ele trazia. E também o medo que Jesus causou no grande poder terreno que os romanos tinham na época, e não eram só os romanos enquanto força bélica, né, em força econômica, mas era também os próprios judeus, que tinham uma força religiosa, uma força de manipulação do povo, e que faziam, né, conchavos, mais ou menos como os empresários de hoje fazem conchavos com gente do governo, né, para obter vantagens pessoais. Os judeus também faziam, na época, conchavos com o Império Romano, a fim de que eles pudessem continuar dominando o povo, né, com as suas crenças religiosas, vamos dizer assim, e os romanos continuavam dominando a economia e o seu Império Romano, vamos dizer assim. Só que esse era um ambiente propício, ou seja, o amor cobrirá a multidão de pecados, que Jesus se utilizou para poder levar a sua palavra às demais pessoas do mundo, né? O Império Romano, através do Império, foi muito mais fácil todo mundo saber que Jesus havia existido, e Paulo de Tarso era um romano, né, era um doutor da lei, que sendo inteligente, tendo escrita e estudo, foi o grande divulgador da doutrina cristã para os gentios, que eram os cientistas da época, os intelectuais da época, vamos dizer assim, escrevendo cartas para todas as pessoas aí do Império Romano, divulgando a doutrina de Jesus, que no fundo é a lei do amor. Ele só veio reforçar a lei do amor, que estava um pouco distorcida em função do ego, né, em função da necessidade de desenvolver aptidões através do ego, né, do egoísmo, do orgulho e do apego. E aí, o medo de perder o controle, porque quando você se rende a Deus, você não se rende mais ao poder humano. Como você não tem mais medo de morrer de fome, ninguém mais consegue mais te ameaçar, né, e colocar você sob o cabresto do medo. E aí vem a necessidade de reforçar o poder, né? E aí é o que eu acho que no dia de Reis, a gente tem que se render às evidências de que somos muito gratos aos nossos irmãos do Oriente Médio, vamos dizer assim, tanto por eles terem recebido Jesus, como até hoje a gente tem talvez dívidas com eles, até por causa das guerras santas, na qual usaram o próprio nome de Jesus, que eles mesmos reverenciaram com os seus 3 reis magos, vamos dizer assim, como pretexto para roubar-lhes a economia, né? Isso realmente foi uma coisa muito triste. Como foi por muito tempo em várias outras guerras, né? Usar a religião como pretexto para fins econômicos e aí angariar simpatias para levar pessoas à guerra, né? Ou assumir posições de contenda, né? Criando dissidências para organizar processos de angariar bens materiais ou bens de sustentação do seu estômago, né? Então, no dia de Reis, tirando aí as suas luzinhas, tirando seus enfeites de Natal, desmontando a árvore de Natal, tudo bem, como eu falei no começo, tira tudo que brilha por fora, mas não tira o que brilha por dentro, que foi a grande herança que Jesus nos deixou, que foi a Boa Nova. E essa Boa Nova, que nós chamamos de Evangelho, são as leis de amor e os grandes 4 instrumentos que ele deixou para a gente, que é a pureza, a pureza de coração, né? Estar desarmado mentalmente de qualquer ideias que são o simples de pensamento, né? A pureza de coração, que é você estar desarmado de qualquer ressentimento, e também estar desarmado de qualquer ação agressiva ou violenta, que é os mansos e os pacíficos. E principalmente, armar o coração de muita misericórdia, né? Misericórdia, ter compaixão pela miséria moral dos outros, porque você pode estar com o pensamento desarmado, os sentimentos desarmados e os seus atos desarmados, mas você vai encontrar muita gente ainda armada, que desconhece as leis de amor. Então, no Dia dos Reis, a gente fortalece essa nossa intenção de levar a palavra do bem, do belo e do verdadeiro, das leis de amor, através dos nossos exemplos. No mínimo, tolerando os que ainda estão armados. No máximo, amando a todos e a tudo indistintamente. A gente agradece
mais uma vez pela oportunidade da palavra e estaremos aqui na semana que vem para mais um programa novamente. Até lá.